Aí eu já apertei meu play aqui, já apertei meu play ali. Nossa, que delícia. E eu estou muito feliz. Nossa, eu tomei finalmente, né? Finally. Deu aqui. Não tem nada que seja ruim. Nada está completo, tudo está em evolução, né? E a gente evolui sempre também. Uau. Gente, muito boa tarde. Estamos em Berlim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada para as corujonas. Sim. Tem uma amiga que ela acorda às 9, 10 da madrugada, que ela fala. 10 horas da manhã para ela não é da manhã, é da madrugada. Muito obrigada por você ter aparecido na minha casinha, nos estúdios do Pod na Gringa. Nossa, que estúdio. Eu tô assim, surpresa, porque a gente veio aqui, gente, essa mesa, como eu tava assistindo, acompanhando também o Pod na Gringa, e não tinha noção de todo esse entorno da vista. Olha, na Copa das Árvores. Parabéns por tanto amor. Eu acho que você tem por dentro, a gente vê aqui florescido na sua casa. Que coisa linda. Obrigada. Aqui é só amorzinho. Cada eu também coisa. Tenho um amorzinho aqui, tem uma planta que tá sempre tá agarrando aqui em mim. Eu tô adorando. A gente virou uma só, olha. Nosso cabelo é muito parecido. Se você quiser dar uma arrassadinha na cadeira, que aí ela para de te pegar. Ela né? Tá apaixonada. Que delícia. Olha que coisa Como linda. Como é o nome dessa planta? Eu não lembro. Isso é uma trança, né? Dedinho de... Ah, é dedinho? Que tudo. Deixa eu arrastar aqui. Ela é uma olha, só que tá, Gabi. Uma só agora, né? Adoro, gente, olha. Parte da vida. Né? Ela tá assim, ó. Elas estão todas procurando a janela, porque ela já chegou tão lá embaixo e os gatos não conseguiram destruir essa elas parte. Estão subindo. Tá vendo? Por isso que ela pegou. Ela pegou. Mas ela pegou num curlyzinho e tá aí, isso, ó. Aí, saiu. agora não saiu. É essa. Gente, que tudo. Uau. Gente, isso é o problema de ser uma curly, olha. Deixa eu ver. Tá vendo? Olha, pra vocês conferirem. Olha isso. Mas não vai dar pra ver. Deixa eu ver. Né? Pronto, só vou sair do quadro, né, não vai gente? Sair, não vai sair, não. Deixa eu ver. Tá certinho. Ótima. Bem pequenininha, gente. Eu tenho quase 1,90 de altura verdade. Sem salto, né? Com salto aí a gente chega nas alturas. Eu pareço muito menor do seu lado. Mas assim, eu pareço menor, mas num estado de felicidade maior. A gente vai crescendo. Bom, muito boa tarde, como nós estávamos dizendo antes de ser agarrada pela planta. Obrigada por você ter vindo, eu amei que você já chegou. A gente já fez um belisco ali pra energia chegar de verdade. Eu estou aqui hoje com Gabi Furst. Sou eu, é interessante esse Gabi, porque a gente vai aqui durante a conversa, né? Como é que veio esse nome? Porque Gabi, né? No Brasil geralmente é Gabi, né? Porque eu aceito também, pode ser, mas o meu é Gabi, né? Porque eu nasci, na verdade, esse nome na Rússia e na Alemanha, onde a entonação é dessa forma e eu quis... Manter. Pra mim é importante, né? Manter. Exato, eu acho bem bonito Gabi. Gabi Furst. Gabi, proprietária maravilhosa de um canal chamado Gabi de Todo Mundo no YouTube. Aliás, depois a gente vai deixar todas as redes aqui para quem quiser acessar. E você fala sobre Alemanha, a gente já vai entrar mais profundamente no canal. Mas Gabi é jornalista independente, né? E conversa bastante sobre viagens. Também começou recentemente a falar sobre a noite, né? Que é um assunto muito importante assim para muita gente. E quando a gente olha as métricas, eu vejo que noite no YouTube é uma coisa muito procurada, principalmente quando se fala de Berlim, né? E o seu canal, o canal da Gabi, tem 90 vídeos. Eu fiquei impressionada quando 90 vídeos, eu tô muito feliz. É conteúdo pra caramba, você tem ideia? Gente, no momento o canal de Todo Mundo é uma das coisas mais felizes que eu faço na vida. Olha que bonito. E eu gosto muito de ir nos eventos, de ir aos eventos e às festas, mas gravar, editar, ver isso no ar, sabe? Ver a descrição e olhar agora, já que são 90, isso pra mim é muito lindo, porque eu gosto desse nome de Todo Mundo, né? Que tem uma ambiguidade, eu gosto desses dois sentidos. Sim. A palavra de todo mundo, que pode ser de todo o mundo, de todo o planeta, que é o que eu mostro, né? Já fui na Irlanda, no canal, na Escócia, em Áustria, Polônia, vários lugares da Alemanha. Fora onde você não foi com o canal. E fora outros lugares que eu não fui com o canal, mas eu gravei um vídeo falando desses lugares que eu já fui, como ir também. E aí que eu venho pra essa outra parte desse outro significado do canal, que é de todo mundo, que é pra todo mundo, né? E eu gravei um vídeo exclusivamente falando desse tema, de como que eu consegui
né, vindo de uma estaca zero, todos nós, né, viemos do zero quando a gente vai começar a viajar. Isso. Mas como que eu realmente, assim, sem ter a esperança mesmo, lá no interior de Minas Gerais, de viajar, de poder conhecer outros países, e como que eu consegui alcançar já, né, aos 30 anos, mais de 60 países, né? Como é que eu consegui fazer isso, né? É muita coisa. E aí eu explico nesse vídeo, né? E nos outros vídeos também eu vou tentando compartilhar, não deixando só pra mim, justamente isso que a gente tá fazendo aqui, né? Exato. Essa partilha de não deixar pra nós, mas entregar pro planeta. Eu acho que a gente vivencia, não só eu, você, mas todo mundo, nós principalmente que viemos do Brasil e conseguimos estar num lugar de desejo de muita gente, né? Tô falando no caso Berlim, onde a gente tá agora. É um pouco complicado deixar a informação só para nós, porque tem muita gente que busca, né? Eu criei esse canal no intuito de expor todas essas coisas que a gente vai acumulando, essa sabedoria, né? Um pouco daqui, um pouco dali. Dores e amores. Dores, né? E amores, não que sejamos donas da verdade, mas Sim. assim, é a nossa verdade. Então, eu acho que a nossa verdade pode ser a verdade de outras pessoas também. E por isso eu decidi criar o Pod na Gringa, que tem esse intuito de apresentar mesmo pessoas do Brasil que saem para vir para a Europa ou mesmo para outros lugares. Por enquanto eu estou conversando com pessoas da Alemanha, de Berlim, porque, né, eu moro aqui. Tá, né? Exato. Mas nada me impede de fazer fora daqui também, é só uma questão de tempo. E o intuito mesmo é apresentar para as pessoas como elas conseguem sim realizar o sonho de morar fora, seja para estudar, para trabalhar. E por isso eu busco trazer pessoas que contem as trajetórias, as dificuldades e as vitórias, principalmente, porque afinal de contas, né? A gente tá aqui viva, né? Que é um ponto ainda mais sendo trans, né? Exatamente. Porque estar viva já é uma vitória, né? Já é algo... Principalmente, emocionante, assim, pra gente, quando a gente tem uma expectativa de vida de 35 anos de idade só, né? Eu espero que vocês fiquem até o finalzinho, gente, porque tem muita coisa ainda e a gente nem começou. A gente só tá apresentando. Espero que vocês continuem aí com a gente. E aí você chegou em Berlim quando? Você veio direto pra cá? Como é que você falou, eu vou sair do Brasil, quero fazer alguma coisa? Eu sempre, né, hoje eu já tenho mais de 30 anos, né, ninguém percebe, mas eu tenho, mas eu já tive isso desde... assim, criança, essa vontade de locomover, de mover, de agir, foi uma coisa muito minha, assim, do berço. Apesar de eu ser sempre uma criança contida, parada, muito educada, assim, daquele estilo, nossa, como é que ela é fantástica, as pessoas ficavam impressionadas, assim, comigo, né? Mas ao mesmo tempo, de como que eu me adequava muito bem socialmente, sabe? De eventos, festas lá no interior de Minas, a gente tem teatro, tinha procissão, né? Tava muito ligada à igreja, porque no interior, muitas vezes a gente tem um clube de esportes, tem um teatro, mas a igreja ela exerce uma função em muitos lugares. Infelizmente, tem a hierarquia da igreja, tem as regras, aquele pensamento retrógrado, ultrapassado, né? Mas ao mesmo tempo tem uma ação cultural muito grande. Eu estava muito envolvido ali. Então a minha espiritualidade até hoje está ligada a essa questão da igreja, mas eu não me deixo sofrer, me mover pelos desejos e anseios da igreja, porque inclusive tem um vídeo meu que eu falo isso, né? Como manter a espiritualidade. Já vamos deixar o vídeo aqui também. A espiritualidade LGBT sendo uma pessoa, né, LGBT+, porque... é possível, não tem como, não é só porque a gente é LGBT que é condenado e tudo. Então eu sempre tive essa locomoção e a igreja me ajudava muito nisso, porque eu ia para cidades históricas em Minas Gerais. Então aos 11 anos eu comecei indo para um lado e para o outro, Ouro Preto, Diamantina. E Minas é uma história regida pela igreja, basicamente. Isso, né? As montanhas, os sinos, a coisa regida, né? Por exemplo, você está em São Paulo, longe de uma cidade histórica, você tem o Natal, tem Páscoa, né? Carnaval, que está ligado também à religião de uma certa forma, mas em Minas, nas cidades históricas, isso ainda é mais forte, né? Em Salvador também, só que falam que em Minas toca o sino, a pessoa reza, em Salvador toca o sino, a pessoa dança. Mas a gente dança também, reza, eu sei que em Salvador também tem muita oração, muito axé. Então, foi assim. E aí, quando eu estudei jornalismo, me formei,
eu tinha muita vontade de morar mais uma vez fora. Eu já tinha morado no Chile durante a faculdade. Que tudo. Então foi meu primeiro país, né? Foi Uruguai, Chile, depois eu fiz toda uma incursão pela América do Sul, porque eu já sabia que eu queria conhecer o mundo, né, que eu morava, né, que é o planeta Terra, né, não é Júpiter, não é Plutão, né, é a Terra, então eu queria conhecer, redonda. Né, redondinha, tá? Eu sei que ela é redonda, eu vi, tá, gente? Então eu posso contar. Então eu quis conhecer primeiro isso, eu fui pra Amazônia, primeiro eu quis conhecer Manaus, fiz uma primeira exposição de fotos de Manaus. Inclusive eu trouxe um livro também que tem uma poesia minha que eu queria te mostrar, porque tem a exposição que eu fiz, que eu tenho esses lados também que eu não mostro muito. Eu gosto muito de fotos digitais, fotos feitas por celular, foto de aparelhos móveis, né? Então minha primeira exposição é de fotos de celular em 2010, imagina, naquela época, o celular que tinha naquela época. Aquela câmera. Bom, tinha câmera, né? Boas. Já tinham, né? Esse até tinha. E eu gosto também desse efeito que o BOA nos dá. Sabe até que ponto chega essa tecnologia, até que ponto a gente consegue avançar. Exato. Eu gosto tanto da boa definição quando a luz tá boa, as câmeras de celular elas conseguem, né? Mas quando não, aquele borroso, assim, eu gosto daquele borrado, aquele efeito. E aí foi isso. Aí eu já tava trabalhando, eu trabalhava na época em rádio, televisão, no Brasil, assim, fazendo entrevistas, reportagens. Eu falei, meu Deus, eu preciso de mais, eu quero mais. Eu tinha ainda 24, 25 anos na época. E aí, uma amiga tinha feito um intercâmbio por meio... E aí eu já vou deixando as dicas pra vocês, né? Exato, já pega papel, caneta. Na época tinha... Ainda existem, né, essas agências de intercâmbio, mas eu não queria fazer por agências de intercâmbio. Nada contra, mas eu não queria porque eu via que tinha um mercado bem forte ali das agências, a gente tem que pagar, etc. Claro, né? É um trabalho, internet já estava aí, né? Dava para fazer. Já estava. Então tem várias associações, como por exemplo a IESEC, né? Que é uma associação de jovens e jovens também trabalhando, e tem trabalhos voluntários e trabalhos remunerados. Então tinha essa associação que uma amiga tinha ido para a China e eu conversei com ela, inclusive, beijo Natália, não me esqueci de você. Ela tá acho que em Nova York agora, se não me engano. E eu conversei com ela e eu gostei. Então eu comecei a me aplicar pelo mundo e me apliquei para a Universidade do Cairo, no Egito. E fui aprovada na época eu não tinha feito ainda a minha transição, ela estava ainda na cabeça, mas era algo que eu não compartilhava nem com os meus amigos. Olha. Tava na minha cabeça, às vezes eu comentava assim, sabe? Que ano com alguns foi amigos. Isso? Foi 2013. Aí eu fui pro Cairo porque eu queria um país que tinha um alfabeto diferente, um idioma diferente, esse desafio do jornalismo, né, de ir para os países que o jornalismo é um desafio ainda muito grande, né, que são os países árabes, o próprio Brasil ainda é um desafio para o jornalismo, né, a China, a Rússia. Então eu me inscrevi nesses lugares, né. O Brasil é um jornalismo muito desenvolvido, mas com desafios, porque a gente tem os jornais nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, nas capitais, mas o Brasil é um país continental imenso. Exato. E é um desafio ainda para combater esse coronelismo muito grande. Exato. O Brasil é complicado. Então é muito forte, é muito difícil avançar com o jornalismo no lugar que às vezes vai falar do prefeito, mas se você falar não vai ser publicada porque a prefeitura também mantém o jornal, né? Então é isso. Então eu quis ir pro Egito, fui, né? Aí minha lista de países Você chegou aí pro Egito e foi em 2013 e eu cheguei numa fase bem forte porque era para um trabalho na Universidade do Cairo com jovens e crianças, um projeto de extensão. Eu era coordenadora do curso de cultura mundial, de cultura internacional. Além de professora, era também coordenadora. Só que aí teve uma onda de estupros coletivos no país, assassinatos, etc. E as duas eram mulheres, as outras duas coordenadoras. Então ela resolveu voltar para a Hungria, era uma húngara. Ela voltou assim da noite pro dia, porque era bem difícil. Foi um ano muito difícil, era a morte da Primavera Árabe. A outra, que era espanhola, ela continuou, mas ela falou: Gabi, eu vou te dar todo o suporte, mas eu não vou participar do projeto e tudo. Então eu tive que coordenar e dar as aulas. A gente conseguiu por um mês fazer o projeto e tudo, mas chegou um momento que eram vários protestos, manifestações, mortos, e aí foi muito difícil.
Então eu comecei uma viagem pelo Egito e pelo Oriente Médio. Eu fui para Jordânia, para Israel, Palestina, até que eu decidi continuar em Jerusalém, né, que era um lugar que eu via que eu tinha aquele contato com o Oriente Médio e ao mesmo tempo eu tinha uma ponte do Oriente com o Ocidente, assim, sabe, de ir ao supermercado, conseguir comprar uma salada, etc. Apesar que lá no Oriente Médio, assim, a gente vai no supermercado, tem vezes que todas as prateleiras estão cobertas, porque não pode vender fermento, que é o dia dos pães ázimos, né, da passagem, da Páscoa, então não vende nada com farinha. Quando é sexta-feira e sábado tá tudo fechado, por exemplo, em Jerusalém ou nos países muçulmanos também, porque não é domingo, né? O domingo é um dia normal. Quantas vezes eu já passei um Natal também assim, normal, que as pessoas nem sabiam que era Natal também, né, 25 de dezembro. Então eu queria ter essa experiência de como estar num lugar assim. A gente amplia a cabeça, a gente vê que a Terra não é plana nesses momentos, né, que a Terra é redonda e tem as suas diversidades. Vários pensamentos diferentes também. E que não é só o cristianismo o centro do planeta, sabe? Tem outras questões. Eu sempre estudei muito religião também, então para mim era muito interessante estar ali no Oriente Médio. Tem uma frase que diz: a espiritualidade nasceu no Oriente Médio, nasceu na Ásia profunda, se desenvolveu no Oriente Médio, se profissionalizou na Europa, né, com o Vaticano, as igrejas, essas instituições, e morreu na América, no McDonald's, etc. Né? Morreu a espiritualidade ali nas boates, no show da Britney. Né? Então, eu queria então ver isso, né, do desenvolvimento da espiritualidade que é no Oriente Médio. E assim foi, por aí eu tô até hoje. E fora que a nossa cabeça meio que abre, né, de uma forma a respeitar o outro, né, a forma como o outro vive, a forma como o outro pensa, o que ele faz da vida dele, e tá tudo bem, é só mais uma forma entre milhões, né, e isso, a gente que quer o respeito, de uma certa forma, busca toda hora pelo respeito. Eu sou uma mulher sapatão, entendeu? Então tem também essa luta, né, por ser mulher, por ser sapatão, por ser latina, embora eu seja muito branca, eu sei do meu local de privilégio. Saindo e se movendo que a gente vê que pertence também a esses lugares, né? Branca, cabelo liso, linda, maravilhosa, perfeita, mas... E Berlim foi quando que aconteceu? Você morou na Rússia primeiro, você falou. Isso foi logo depois do Oriente Médio. Às vezes eu vou contando até na minha cabeça, gente, porque é tanta coisa que eu tenho que me organizar. Foi Chile, aí depois Egito, Brasil, Jerusalém. Aí eu vim primeiro para Alemanha. Mas antes eu dei uma parada no Brasil em 2016, porque teve a Olimpíada do Rio de Janeiro, né, os Jogos Olímpicos, e eu gosto muito de trabalhar nesses grandes eventos, que são viagens do Papa. Eu já cobri muitas viagens do Papa no Egito. Você já viu várias vezes o Papa? Várias vezes o Papa. Eu só vi 2 papas, né, mas eu não pude conhecer o terceiro, que era João Paulo II, né, pessoalmente, porque eu não tive a oportunidade de ir no Vaticano nessa época. Mas eu já cobri várias viagens do Papa a Cuba, que foi uma viagem também muito histórica, que foi a unidade da Cuba com os Estados Unidos. Era uma época que o mundo estava assim maravilhoso, sabe? União Europeia, Barack Obama como presidente, Papa Francisco como Papa, Cuba tendo a relação com os Estados Unidos, voltou a ter uma embaixada. E eu, para sair, na época eu morava em Israel, eu tive que viajar. Israel não tem relação diplomática até hoje com Cuba, então não tinha voo, não tem voo direto. E também não tem embaixada, não tem consulado, tinha que ser num outro país para fazer um visto de jornalista, né? Que eu tenho que ir como jornalista no lugar, não posso só chegar, né? Então eu tive que ir para Moscou, que era melhor do que se eu fosse para um outro país ao redor de Israel. Israel não tem muitas conexões com os países ao redor, então é muito difícil viajar e caro. Então eu fui para a Rússia, e a Rússia tem uma conexão também com Cuba, né, com a ilha. Então eu fui para Moscou, e de Moscou eu peguei um voo, um voo meio que pelo mundo, assim, porque você vai pelo norte, bem no hemisfério norte, voando sobre a Islândia, o norte do Canadá, e aí Estados Unidos até chegar em Cuba. A gente vê no mapa, parece que acima, na verdade, quando tá voando mesmo, é uma linha meio que reta. Uma coisa louca. Então foi um voo assim histórico, e depois eu fiz esse voo de novo pra voltar, né, que era Havana, Moscou. Então eu gosto desses eventos grandes. Em 2016 eu fui para as Olimpíadas no Rio de Janeiro pra cobrir. Eu gosto dessa coisa de idiomas, essa torre de Babel que se transforma com os jogos, né? São muitos idiomas, muitas pessoas, lugares diferentes. Tem toda a corrupção, né, da organização,
manipulação, tem todo o golpe também de dopings de atletas, né? Na Rússia mesmo foi flagrado, né? Vários atletas com doping, etc. Mas assim, se a gente for olhar também todos os defeitos e boicotar tudo, também é meio difícil. Eu acho que a gente tem que fazer os boicotes certos. Nada vai pra frente. Tem alguns boicotes que eu também faço, óbvio. É assim, sabe? É a forma como eu vejo o mundo. Sendo o cavalo de Troia que a gente muda as coisas, sabe? Eu chego lá, né? A Gabi toda bonitinha e do nada ela se abre e mostra quem ela é. Na verdade, que a Gabi é a favor dos direitos humanos, a favor da igualdade, do acesso. Essa é a vontade que eu tenho que o mundo... A minha pequena transformação que eu tenho com o mundo também, sabe? Então antes eu fui pro Rio de Janeiro, desculpa gente que eu falo muito assim, mas isso é muito a minha cabeça também, que eu vou falar de um tema e vou misturar. Essa sou eu, senão não seria eu. Parece até Clarice Lispector, aquele fluxo de consciência, você vai entrando. Vai indo, eu tô amando. Quando penso, as frases de Thomas Mann que começam lá no início da página, vai até embaixo. Então, assim, aí eu fui trabalhar nos Jogos Olímpicos em 2016. Do Rio. Saí de Jerusalém, fui nos Jogos Olímpicos, trabalhei como freelancer, escrevi para um jornal israelense em hebraico, que é o Haaretz. Você fala e escreve em hebraico. Escrevi em hebraico, sim. Hoje... É muito difícil essa língua? Agora o meu hebraico está muito mais ou menos. Claro. Que ani lomed germanit, porque eu aprendo também alemão, então eu esqueci muito do hebraico, árabe, russo, embola tudo, gente. Língua é assim, se você não tem uma fluência, ainda mais essas línguas, né, que elas são da direita para a esquerda, a letra é diferente, mas o hebraico, de uma certa forma, ele ficou na minha cabeça, sabe, um pouco. Sim. Então eu escrevi para esse jornal, claro, com suporte de editores e tudo, né? Porque não tem jeito, não era só eu ali, né? Foi muito bom. E aí eu vim pra Berlim, né? Eu tinha essa vontade, eu conheci Berlim eu vim pra Berlim pela primeira vez em 2012 e quando eu vim, eu gostei muito da cidade. Foi uma primeira viagem que eu fiz na Europa e eu fiz Londres, Paris, Barcelona, Berlim, Hamburgo, e de todas as cidades eu gostei de Berlim, de como ela, primeiro que eu já sabia, né, da história de Berlim, da década de 20, tem a primeira transexual do mundo, né, operada. Então eu tinha isso já na minha cabeça. Imagina, em 2012 eu fiz a transição, comecei em 2018, então ali eu já tava pensando, Você sabe, começou na minha em 18, vida. Mas não na cabeça não, já... na cabeça já tava, né, claro. Mas da coragem mesmo foi em 2018 na Rússia. E você foi ter uma coragem de começar a transicionar na Rússia, né, que é muito interessante isso. Na Rússia, que é um país super preconceituoso, fechado para isso. Não as pessoas geral, porque tem muita gente aberta lá também, mas... Inclusive na Rússia, ao contrário do Cairo, por exemplo, no Egito não existe um lugar propriamente queer. Não tem como, porque a lei proíbe e você não consegue. Antes de chegar à morte, tem outras mortes terríveis, que são o controle, a barreira, você vive uma outra vida que não é a sua. Então, mas na Rússia, pelo menos, existem saunas, shows de drag queens, mas você não pode colocar uma bandeirinha, né? Tem uma bandeirinha ali atrás, não pode ter a bandeira do lado de fora. Só quem sabe entra. Só quem sabe entra, se colocar às vezes na internet. Lá também na Rússia não se usa muito o Google. Tudo que é americano, que não é muito tem americano, o Facebook, não tem um outro. Tem um outro, até mesmo o aplicativo, é o Hornet que funciona mais. Claro que tudo isso vai se atualizando, não é o Grindr que é mais americano, então tudo é mais controlado, né? E aí eu percebi lá na Rússia que antes de me estabelecer mais na Alemanha, foi em 2018 que eu morei lá cobrindo outro grande evento que era a Copa do Mundo de 2018. Então eu morei lá em 2018, antes, durante e depois da Copa. Tudo isso, mas foi logo aqui, né? Assim, basicamente foi ontem. Foi a Copa e inclusive eu trabalhei para a Rádio Itatiaia, que é uma rádio de Minas, a Rádio de Minas. Lá também eu trabalhei para outras, né? Deutsche Welle também. Eu falo da Itatiaia porque ela me deu acesso também de ir aos estádios. Então eu vi uma final da Copa do Mundo, Croácia e França. Caramba! Né? E França, Mbappé, eu vi jogando, a França ganhou, mas foi uma surpresa a Croácia chegar às finais, né? A Croácia que tinha tirado a Alemanha, né? Tinha tirado o Brasil e, aliás, a Bélgica tirou o Brasil, eu tava nesse jogo também, foi em Kazan, foi triste, meu Deus. Eu vi que na Rússia existiam esses lugares, existem as pessoas e elas não viviam aquela realidade.
elas não vivem até hoje, elas não podem porque tem esse controle. Eu falei, gente, eu já tô um pouco avançada na minha questão mental, de lugares que eu vi, de pessoas que eu encontrei. Eu não preciso viver essa vida que não é minha, porque eu me via, né, até com uma camisa assim de colarinho, etc, mas era um outro estilo, não era eu, né, e a minha essência também dentro, então eu não via no espelho o que eu sentia, o que eu era, né? E aí que eu resolvi me aceitar mesmo dessa forma, e eu comecei lá. E quando eu cheguei na Alemanha, na época eu morava em Bonn, trabalhava na Deutsche Welle, trabalhei na Deutsche Welle, estava como freelance e estudava alemão em Bonn. Eu estava longe da minha mãe, eu estava longe de um namorado que eu tinha na época, porque eu estava em Bonn, ele estava em outra cidade. Claro. Eu estava longe dos meus amigos, e foi um momento meu. Sim. E aí eu me permiti mais ainda, aí que foi aflorando. Primeiro foram nos aplicativos, e é uma coisa tão louca, Vivi, porque na rua a gente vê risadas, a gente vê um ódio nas pessoas também, tem cordialidade e tal, mas a gente vê os caras principalmente assim rindo e tal, tem as mulheres também, que é uma coisa pior ainda, nojenta. Vendo, né? E nos aplicativos, se eu abrir aqui pra você o meu aplicativo, os aplicativos de paquera, vários, né? São várias mensagens, que você é linda, que isso e tal, quero te encontrar hoje, etc, mas isso não acontece. É uma caretice tão grande. Entendi. Que isso foi me assustando, assim, sabe? Porque primeiro eu não sabia, porque a impressão que eu tinha da travesti, da transexual, era de risadas em programas de auditório, em televisão aberta no Brasil, do preconceito nas cidades históricas, era de uma travesti que tinha na minha cidade, que sempre ia à missa, que eu também vou às missas, né? Até hoje eu vou, e ela estava sempre ali na dela, ela, pelo menos os padres, eles não rechaçaram ela, sabe? Deixavam ela ia e tal, mas ela estava ali, era uma invisível, um ser invisível. Era invisibilizada sempre, né? Aí até que em um momento ela ia fazer leitura também na igreja e tal, que é uma coisa muito, num status assim muito bom, porque você lá tá no altar também, tá sendo participando, vista, né? Tá sendo ali, tá sendo exposta e tal. Mas eu via sempre isso, e no aplicativo era dessa forma, e até hoje, né? É uma coisa que infelizmente a nossa geração não vai viver da plenitude para as transexuais e travestis. Talvez mas nem a gente está dando uns passos, né? Uns passos pequenos. Se você prestar atenção, eu sou noveleira, né? Eu adoro novela, gente. Adoro novela da Rede Globo, eu gosto. Eu também gosto. Eu gosto, acho que são bem feitas. A gente cresceu com isso também. Era a nossa cultura, né? Bom, eu tenho 47 anos e, assim, tem mais ainda essa cultura da novela. Era o que tinha na TV. E eu vejo que até hoje a pessoa trans, tem pessoas trans na novela, tem pessoas gays, assim, que você, mas é muito estigmatizado, você vê, assim, sabe, tem aquele estereótipo enorme construído naquele personagem, e não precisava ser assim, entendeu? E tem até pessoas não trans fazendo papel de pessoas trans. Que é o chamado trans fake, né? O trans fake, que eu acho um absurdo. Que eu queria até bater palmas pra o nome dela agora, eu me esqueci o nome dela. Vou procurar Brasil. Depois. Que ela, em Portugal, ela invadiu, né, o palco falando trans fake numa peça de Almodóvar. Vou colocar esse link que eu sei qual que é. Isso, eu esqueci o nome, mas inclusive a gente se segue no Instagram, e ela invadiu o palco, né, falando trans fake, porque era uma obra de Almodóvar, que tinham duas travestis e uma era encarada por um homem, né, era encenada por um homem. Ela fala trans fake porque por esses lugares que nos tiram. Exato. É por isso que também estamos nada contra o trabalho com sexo, ator, etc. Mas graças a isso que muitas, né, 90% das travestis e trans estão nesse mundo do sexo ou nas esquinas marginalizadas do Brasil e do mundo devido a esses problemas, né? Nada contra o trabalho do sexo, ele existe, talvez a profissão mais antiga e nada contra o que é a prostituição também, que graças à retirada desses postos de trabalho, essas oportunidades, a esses risos na rua, que nós estamos também nas esquinas marginalizadas. Eu, por exemplo, sendo trans, eu não fugi, não só porque eu tinha jornalismo, que eu tinha já coberto uma guerra, né? Já cobri a guerra em Gaza em 2014, já tinha trabalhado, apresentado, entrevistado pessoas, etc. Que eu também não fui colocada nessa situação, né? Eu tive também que trabalhar por um tempo em uma loja,
né? Nada contra trabalhar em loja, mas como jornalista, já com a experiência que eu tinha, chegar a fazer isso, assim, não era necessário, mas para mim foi muito necessário, foi muito bom também, porque me fez crescer como pessoa. Eu quero ser escritora no futuro, então acho que isso me ajudou muito também a entender as pessoas, assim, entender o ser humano, né? Porque, assim, com o público eu já trabalhava antes, mas ali daquela forma, sabe? É muito interessante, porque você tá direto, você tá num nível, né, da pessoa. No jornalista você tá ali, você tá escrevendo, a pessoa já conversa sobre a pessoa, conversando com a pessoa, mas e ela conversa já imaginando que vai sair, vai estar ali no jornal, vai estar no vídeo, etc. É diferente quando você tá ali. Eu entendo isso, porque eu trabalhei com o público muito tempo, inclusive na Alemanha, e é de fato, você tá no mesmo papel e no mesmo lugar, sim, né? No mesmo tá lugar ali, de fala da pessoa, e você tá atendendo a pessoa, falando, nossa, vamos lá, eu quero entender o que você quer pra eu te apresentar o melhor. Então a pessoa já se abre, entendeu? E é muito legal essa troca, de fato, você tem razão. Sim, não, e foi assim, me fez crescer como pessoa, assim. Eu lembro o primeiro dia de trabalho que minha colega estava me apresentando nessa loja, ela estava me apresentando como que era a estrutura, porque eu trabalhei, na verdade, eram duas lojas, né, uma franquia, uma loja muito grande, e aí ela foi me mostrar, assim, a saída, e na hora que eu vi, assim, um shopping super de luxo aqui em Berlim, a saída, né, os bastidores do capitalismo, né, as paredes brancas, o cinza. O cinza, aquelas portas, né, corta-fogo. Grandes, aquele barulho, pá, e a porta batendo, e aquilo ali batia, assim, em mim. Mas foi muito interessante vencer essa experiência, não me arrependo de nenhum dia que eu trabalhei, inclusive era pra eu ter crescido ainda mais lá, né, mas eu falei, não, é um outro destino que eu quero, né, é um foco e vambora nisso. E assim foi, sabe, eu tava em Jerusalém, fui pro Brasil, vim pra Alemanha e caí aqui em Berlim, e acho que seria bom talvez até a gente, já que ela disse que é conversa, né, eu também tô aqui manejando a coisa, maneja, porque eu tô amando ouvir. As pessoas ficam ouvindo e falando, nossa, mas como é que ela fez a questão de visto, como é que ela chegou aqui, né? Esse seria uma das minhas, não vou falar pergunta, mas um dos questionamentos. Uns tópicos aí, porque né? eu acho que de fato muita gente não tem, assim, um visto, não sabe como tirar um visto, ou até sabe como tirar e fala, puta, eu não tenho esse dinheiro, como é que eu faria pra conseguir, né? Existem várias maneiras de chegar, por exemplo, na Alemanha, mas a sua maneira foi uma. Essa organização foi uma delas, né, que eu fui pro Egito, que é a IESEC, que tem suas falhas. Existe ainda, né? E tudo existe, ela é muito antiga, inclusive. Entendi. Então, no Egito eu fui por meio dela e por meio da Universidade do Cairo. Ela sempre faz parceria, por exemplo, vamos supor que a Vivi e o Pod na Gringas sejam uma empresa, e aí você faz uma parceria com a IESEC, que vai trazer uma intercambista de algum lugar do planeta para vir trabalhar aqui com você, ajudando no som, etc e tal. Então, tem sempre essa parceria e tá no planeta todo. Então, tem trabalhos remunerados e trabalhos voluntários, e você paga uma taxa também, etc. É muito importante, eu falo inclusive nesse vídeo que eu dou as dicas de como percorrer o planeta Terra, é muito importante ver a reputação dessas empresas, ver pessoas conversar com pessoas que já usaram, né? Eu conversei com essa amiga minha que chegou a morar na China também, tem muita agência que é furada e só pega o dinheiro da pessoa. Sabe? Inclusive agências de modelos também que fazem isso também, é a mesma coisa com o intercâmbio, né? Por que não seja claro? Quer fazer um ensaio fotográfico? Vamos lá e faz a foto. Quer viajar? Quer que a gente pague, compra passagem? Quer nos ajudar? Né? Sejam claros com isso. Não falar que vai ser assim, dessa forma, vai lá, só suga o dinheiro e não acontece a viagem, né? Mas então tem essa forma, e tem também bolsas de estudos, né, etc, que eu nunca usei bolsa de estudo me pagando, só indo pro Egito, pro Chile. Eu sempre confundo Egito com Chile, porque são os dois países que eu saí, assim, do Brasil, né? Uma vez foi Chile, outra vez Egito, e as duas têm I e E. Então, quando eu fui pro Chile, eu tive uma bolsa, mas eu não recebia dinheiro. Né? Eu fui numa condição, assim, que eu tinha que pagar também, foi bem complicado. Minha mãe fazendo todos os esforços dela para que eu pudesse ir, e aí fui, assim. Então, acho que tem uma questão de desejo também da pessoa, sabe? Se você não se move, tá querendo fazer, mas não tá levantando da cadeira, você tem que levantar do sofá, da cadeira, da cama. Descer alguns degrauzinhos na vida da gente, que isso, né? Tem que descer. Isso. Como eu tô falando também para várias travestis e transexuais também, muitas de nós saem do Brasil também para trabalhar com sexo, para fazer né? programa. Então acho que cada uma tem
tem a sua... E tá tudo bem também. Tá tudo bem, eu acho que você só tem que ser muito esperta com quem que você tá lidando, ter as suas iniciativas também de falar os idiomas, que é muito importante. Não adianta querer morar fora, por mais que você queira mudar em outra cidade, a cidade que está a 30 quilômetros da sua cidade, é uma outra forma de conversar, é uma outra forma de ver a vida, a gente tem que estar pronta também a essas mudanças, né? E eu acho que as meninas ou meninos também, né, que querem sair para trabalhar com sexo, assim, tem que organizar muito bem e não aceitar muita ajuda, né? Aquela famoso ditado de que o esmola demais o santo desconfia, porque tem muita agência por aí que na verdade vai reter o seu documento quando você chegar do outro lado chantagem. E vai te escravizar de alguma forma, entendeu? Principalmente escravizar de forma bem abrupta mesmo ali, né? Da pessoa não poder seguir a vida, não poder sair correndo, fica preso. Sim. E tá atento às notícias, a gente tá sempre com notícias. Mas notícia aí. É 1% do que chega a nós, o que não chega, entendeu? E aí, né? Então tem que tomar muito cuidado nisso. Não há nada de mal em fazer esse trabalho, é um trabalho como qualquer outro. Sim. Mas tem que prestar atenção nisso, porque a gente tá aqui conversando com pessoas, a gente vê que fulana que eu conheço aconteceu isso. E, né, enfim, assim como vem muitas mulheres pra cá pra encontrar o grande amor que ficou na internet. Sim, isso aí, muita atenção. É o que mais tem nesses grupos de Facebook por aqui, que eu tenho visto, viu? As pessoas são pedindo empresas, ajuda. Né? Tem empresas que elas têm as pessoas trabalhando, muitas vezes é uma pessoa se passando por homem, mas é uma mulher ali por trás, né, conversando. A internet é muito cruel. E falando, vem pra cá e tal, preciso de tanto de dinheiro disso, então tá muito atenta, tudo tem que ser o cuidado que a gente tem de clicar num link que nos manda, né, que não pode sair clicando. Por phishing, né, pra não ser pega ali com também vírus. Um cuidado que a gente tem na vida pra não colocar um pé numa armadilha. Então, assim, tem essas associações, empresas, pode vir para trabalhar um tempo, para estudar, né? E eu fui por essa forma. Então eu sempre tive um visto de correspondente, que eu estava trabalhando como freelancer dessa forma. Um documento europeu você ainda não tinha? Não tinha, né? Não tinha. E até que chegou o momento que eu posso ter o documento, né? Depois de um tempo, agora a Alemanha até afrouxou um pouco mais as regras. E você já tá dentro, né? E eu já tô dentro, mas as pessoas acham que afrouxou e que beleza, que vai bom. Ser fácil. Mas, gente, aprender o idioma, né? É a grande barreira, né? Procurar um trabalho e se encaixando, sabe? Eu acho que tem tudo isso, sabe? O país, às vezes, abre, né, ali as regras, porque a Alemanha não é boa também, ela está precisando de trabalhadores, muito. Né? Então, é um país do mundo, né, a Alemanha. Quando eu falo assim, nossa, mas que lugar com muita gente branca, mas você tá na Alemanha. Tá, mas eu faço essa crítica porque é um país do mundo. Tem países que são países que se tornaram isso graças ao planeta Terra. A Alemanha ela não é isso por causa das fronteiras dela entre a República Tcheca e a França e, sabe? Suíça. Ela é graças ao planeta, ao que ela fez, os recursos minerais, as pessoas, a exploração. Ela colonizou também, né? Ela assumiu que teve um genocídio na Namíbia. Então, assim, tem toda uma estrutura aí, a gente tem que ver essa diversidade também num país que é a 4ª potência do mundo. Exato, né? Mas eu vejo que como eu cheguei em 2017, já tem 15 anos, né? E eu só morei em 2007, Berlim. né? 7. Eu nunca morei em outro lugar e eu vejo a diferença de população, assim, porque as crianças bebês de 2007 são todas já adultas agora, entendeu? Quase, né? Assim, são todas, no mínimo, jovem adulto. Sim. E sim, eu vejo uma população mais diversa, colorida aí, e isso chega a dar aquele quentinho no coração, de verdade, pra falar, pô, eu sou brasileira, né, tenho um documento daqui, mas não foi sempre assim, e eu consegui também meu documento pelo tempo, e isso é muito legal, mas eu vejo que tem pessoas que nasceram aqui e que são daqui já, né, então já nasceram aqui, que de fato tem trazido mais diversidade, mais cultura pro país, porque os pais vieram de lá. Sim. Né? E isso daí acaba mostrando que de fato ninguém tá numa ilha, a Alemanha muito menos,
E abrir as fronteiras no sentido facilitar um pouco o documento para quem quer vir trabalhar é um ótimo negócio, mas existe também um grande problema, e é a minha crítica, na burocracia, que impede muita coisa de acontecer, né? Então isso daí para você não foi assim muito burocrático, ou foi? Foi, né? Sempre é, né? A língua é sempre uma barreirona, sempre né? uma barreira. Até hoje eu aprendo alemão, né? Tem vários níveis, né? A, B, C, né? O C é o mais alto, eu estudo C1. Você tá fazendo o curso? O C1, sim. Já é a terceira vez que eu faço o curso de C1, porque eu tenho a prova só do B2. Eu fiz 2 vezes. Acho que ninguém faz uma vez só do C1. É muito difícil. É a terceira vez. Mas eu sou muito inquieto, eu tô estudando também árabe e francês, então uma loucura. Foi muito difícil, assim, pra mim. O idioma ainda é uma barreira, ainda mais no jornalismo, né? É algo muito forte, porque no jornalismo você nem só tem que declinar os verbos e saber as palavras, né? Mas você tem que conhecer os rincões, né? Por exemplo, vamos colocar na realidade do Brasil. Uma pessoa escrevendo no Brasil, ela tem que saber o que é Gretchen e o que é Gretchen, né? O que é Gretchen é talvez uma expressão que vem do alemão, e Gretchen é a mulher, né, a nossa personagem. Então, se você tá lá, mas se você sabe falar a casa é amarela, mas você não sabe falar, você não sabe que Gretchen é uma personalidade. Então, assim, a gente tem que englobar tudo isso, e social, aqui, né? E aqui em Berlim, só a título de curiosidade, Gretchen também é um clube, né? Isso, tá vendo? Então a gente tem que saber tudo isso, tudo isso. Tudo isso. E tudo isso porque é só o tempo. Acho que na Alemanha essa é uma expressão muito importante. O tempo, ele te dá coisas, sabe? O tempo aqui, e as coisas acontecem, os impacientes aqui têm que adquirir uma paciência, seja através de terapia, seja através de natação, não importa. Isso, tem que achar alguma forma, no namoro, vai desafogar as mágoas em algum lugar. Mas o tempo porque não tem como instantaneamente, né? Para quem fala português, para quem fala uma língua latina, para falar alemão tem uma diferença muito grande. Tem muito latim no alemão, mas o alemão não é como a língua latina. Não. E fora que no Brasil, assim, eu vim de escola pública no Brasil, e a gente não aprende inglês na escola pública do Brasil. E aí o inglês... Eu não aprendi. Eu também não. Eu tinha aula de inglês e tudo, também. Mas eu não aprendi To nada. be, to do, e nunca consegui usar. The book is on the table. Era só isso, porque cantava e mesmo assim... Erasure e roller, né? Que era a régua e a borracha. Não, isso eu também não sabia. Não sabia que eu era A. E eu lembro a primeira vez que... gente, outra dica. No Brasil ainda, antes de eu viajar, eu tinha feito esse intercâmbio pela universidade, e depois eu entrei num programa de madrinha internacional, pra eu ficar... Na época eu não tinha feito a transição, né? Mas eu já falo madrinha. Madrinha internacional é tipo você ficar com um estrangeiro que vem estudar e você ajuda ele a fazer, tipo, a tirar o CPF. Lá no Brasil? No Brasil, então fazia isso. Olha, já dá pra aprender a língua. E aí o primeiro foi um alemão de Hamburgo. Eu lembro que quando eu encontrei com ele, eu não sabia o que era Rio. Eu tava apresentando a cidade, Belo Horizonte, pra ele, eu não sabia que ali embaixo daquela rua estava coberta, né? E ali embaixo tinha um rio, que é River, né? Então eu fui aprendendo com ele também não sabia falar português, a gente foi, sabe? Sempre sai alguma coisa. E saindo. Como é que você conseguiu esse papel de madrinha? Foi na universidade, ela tem esse programa, né? E galera das universidades procurem. Procura uma coisa. E não só gente da universidade pode fazer, mas também pessoas de fora pode se inscrever. Tem várias universidades, institutos. Pra galera que estuda um pouco de alemão no Brasil, será que a gente pode chamar isso de tandem? É um tandem, né? uma troca. É um tandem, né? Mas o tandem é mais focado na questão da língua que tinha, língua. Né? Ali também, mas eu tinha que ajudá-lo também a ir com ele no ministério para fazer o visto. É bom que já sai dar uma volta, né? E ficar conversando sobre burocracia. Tem que investir tempo também, né? Eu tava ali com ele. Ele foi um dos estrangeiros. Eu lembro que tinha um projeto muito lindo da Unicef também em Belo Horizonte, nas periferias, inclusive no aglomerado da Serra. Inclusive mandar um beijo pro pessoal do aglomerado da Serra, porque lá tem um projeto lá na favelinha, lá da favelinha, que é também do Cadu, que tá num dos vídeos meus, ele teve aqui em Berlim, a gente gravou um vídeo e fantástico o projeto. Então, eles recebiam estrangeiros, estudantes da Universidade de Leeds, na Inglaterra. Então, 3 moraram lá em casa numa época. Sim. E era muito longe, né, gente? A minha casa, da universidade. E mesmo assim eles ficaram. Teve um que só ficou uma semana e ele acabou tendo que ir para um outro lugar, para uma outra casa, mas a gente manteve o contato e isso foi sempre bom, assim, sabe? Um outro
outro amigo do Chile, foi lá pra casa também depois, um australiano que também é jornalista, o Jay, e na época, assim, ele fica assustado de ver o avanço do meu inglês. Na época eu não falava, ele me deu um CD do ABBA, que eu tenho até hoje. Olha, e eu aprendi muito ali, ouvindo ABBA também, sabe? Tiki-tita, tell me what's wrong. Ai, adoro. Minha mãe era apaixonada pelo ABBA. Então, são essas formas, assim, que a gente tem que se descobrir, se mover, né? Mas aí também a pessoa já te deu um CD de um grupo sueco, né? Falando inglês sueco pra você. Nossa, Aquele inglês super bem duro assim, né? Try once more. Of course. Aquela like coisa super... É mais próxima do britânico do que o que a gente aprende no Brasil, mas tá valendo. E ele é australiano, né? Que também já é um outro tipo. Já é bem difícil já também. meio que um brasileiro falando inglês, o australiano parece muito assim, como a gente vai falando. E acho que também não ter medo, sabe? Dos nossos sotaques e tal, porque se eu for ter medo do meu sotaque pra falar alemão, pra falar então a gente não fala árabe, nada, porque a gente fica calado em casa conversando com as plantas, né? Igual eu conversei com ela aqui. É a hashtag todos temos um sotaque, porque de fato, brasileiro a gente reconhece. Hoje em dia eu vejo na rua pessoas falando em alemão, falo, essa pessoa é brasileira. A gente já percebe. Aposto, você percebe que Sim, e a gente tem muito dos turcos também, né? Sim, a gente do chia ish, bastante, né? Em vez do ish, fala ish, né? Essa língua, se a gente não começa a falar muito criança, a gente não tem essa oportunidade, todos não temos, né? O espanhol, sim, eu tive por muito esforço da minha mãe de eu aprender a falar espanhol numa escola, em aulas particulares, etc. Eu tinha vontade também, né? Então o espanhol é muito bom, sabe, assim, de surpreender. Puedo dar um exemplo, por exemplo, né? Então eu gosto de espanhol, mas as outras a gente vai com o tempo. A alegria quando vai pra Espanha ou pra sei lá, esses países latinos que falam, né, o espanhol. E nossa, que delícia, eu adoro também falar língua. Eu atualmente estou aprendendo italiano. Mas no aplicativo, né? No aplicativo, assim, não, eu amo. Gosto, amo. Isso, gente, os aplicativos estão aí para serem usados, tem gratuitos, tem pagos. Eu também tô fazendo e assim vai. E aqui em Berlim, vamos falar assim, agora Gabi chegou em Berlim, chegou. Sempre como jornalista independente, exceto o momento que você estava lá em Bonn, na Deutsche Welle, que você era contratada, né? Sim, nessa época foi, mas depois eu também comecei a escrever freelancer, né? E aí eu vim para Berlim para lutar aí, né? Trabalhando freelancer. Como eu já fiz essas coberturas grandes, né, de guerras, eventos como Olimpíadas, Copa do Mundo, viagem do Papa, gente, vocês não sabem o estresse e o trabalho que é uma viagem do Papa. É muita coisa, assim. Eu estive agora recentemente numa outra viagem que me lembrou uma viagem papal, que foi ir a Cannes, né? Eu trabalhei no Festival de Cannes agora, para um evento da Unesco. Eu vi vários videozinhos lá. Isso, inclusive tem um vídeo no De Todo Mundo também, sobre Cannes, e é um trabalho de visto, de lugar para ficar, de contatos, horários, tempo, voo, texto, o que falar, quem contactar, é muita coisa, tudo ao mesmo tempo, assim, no intervalo a gente fica enlouquecida. Eu lembro na guerra, tinham dias que a gente quase não dormia, né? Que é uma coisa atravessada, assim, é terrível. E é diferente da guerra que tem agora na Ucrânia. Toda guerra é guerra, é horrível e não deveriam existir, mas na faixa de Gaza é um território muito pequeno que é todo atravessado ali, né, de bombas, etc. Então foi bem complicado. Mas eu até perdi o que eu tava falando, Amanda. Né? A gente tava falando de chegar em Berlim, a questão do trabalho. Então, como eu tinha toda essa experiência e tudo, então eu queria também continuar nos eventos, nas viagens. Aí veio a ideia de todo mundo. De todo mundo. Porque... Que era, na verdade, o meu próximo tópico aqui, né? Que eu já separei. Porque que legal. Como travesti, trans, eu tenho vários vídeos meus aí, eu fazendo reportagem, televisão, ou sendo produtora. Trabalhei inclusive na produção junto com o Rodrigo Alvarez no Fantástico, no Jornal Nacional. Foi muito boa a experiência, inclusive a gente tem contato ainda, né, Rodrigo? Eu vi que não tinha lugar ali pra mim, não tem ainda. Sim. Você não vê ainda uma travesti ainda não. Falando de notícia, né? Falando de outros temas, de cultura, de comida, de viagem, etc. Assim, mas de notícia mesmo não tem ainda. E então não tinha espaço pra mim. Assim, não recebi nenhuma empresa falou não pra mim. Mas eu acho que a distância também é um não, né? A distância, eu falava, vamos esperar
é de uma certa forma um não suave, né? Um Sim. eufemismo. Né? Em vez de falar ele morreu, É um não disfarçado, ele adormeceu, né? Então é um disfarçado, então foi assim, foi o que aconteceu, mas eu falei, não, eu não vou parar, eu nunca parei. E aí eu comecei e já temos Fazer aí de 90 forma vídeos, né? Junto, sempre eu tenho Não uma pare. pessoa comigo, eu queria agradecer o André Correia, que faz a edição agora, que é Editores. fantástico, graças a ele, sabe? E o Felipe Ferreira, que é um parceiro de sempre, que começou comigo o canal. Eu queria, assim, agradecê-los, agradecer aos outros também que já editaram com a gente, ao Daniel também, que é um excelente cinegrafista, Daniel Tavares. A gente fez uns vídeos no Brasil e também No aqui Brasil. em Berlim. Excelente cinegrafista, uma sensibilidade muito grande. E você não tá fazendo sozinha, né? Agora você tem sempre alguém Eu segurando. sempre, alguém comigo, mas eu acho que faz parte também do YouTube essa experiência vlog. única, né, da gente estar ali também. Então tem muitos que eu faço também. Segurando o estabilizador e fazendo, Isso, né? deixando a câmera parada e vambora. Porque eu vejo vários vídeos seus assim que eu falo, não, a Gabi tá sozinha nisso aí. Eu tô Não tem sozinha, ninguém ali atrás da câmera. Sim. Às vezes você vê que você anda e a câmera movimenta, eu falo Isso, sim. e até às vezes tem Aí algum amigo tem, também, né? que Que às vezes não ajuda. tem senso nenhum de gravar, mas mesmo assim eu falo, vai no intuito. Vamos, Martin, é. por exemplo, Martin Exu, lá da Áustria, já me ajudou muito com câmeras. Felipe Bellani, é difícil falar os nomes porque eu acabo esquecendo de alguém. Todo mundo. Hadria foi fantástica em vários vídeos comigo também. Obrigado, Hadria, não só na câmera, mas também dando as dicas e tudo. Então, assim, é difícil falar os nomes que a gente acaba esquecendo alguém, mas olha, estão todos no meu coração. A Graciela Avelar fez toda a questão visual pra mim. Ela é fantástica designer, sabe? Fantástica mesmo, assim. Você sabe, né, Amanda? Não temos lucros diretamente, né? Os Não. lucros, eles são indiretos. Eu acho então é que difícil, né, bancar a história corrente, toda, a corrente né? de amor que a gente constrói é maior do que o lucro, porque não existe lucro nesse momento. Sim. Mas assim, é um lucro indireto. eu acho que quando você. Eu não penso em viver disso aqui, mas eu acho que se algum dia acontecer, tudo bem, sabe? Que bom, vou agradecer, mas a ideia mesmo é transmitir e receber em troca essa rede de contato, né? Que eu sempre eu tenho tido, assim. Mas acho posso que já compartilhar uma coisa aqui? Eu acho que o mais Pode. interessante, ainda mais agora que eu tô aqui, não tô do lado de lá, o mais gostoso daqui, às vezes a gente vem aqui e talvez nem fala o que a gente queria falar e tudo, mas eu acho que só de estarmos aqui, Sim. só de ter essa conexão disso existir, já é algo muito forte, né? É bom já de é algo ouvir. muito forte, porque às vezes a gente planeja, vou chegar lá, vou falar sobre as plantas, e vou falar sobre o mundo, o planeta Terra, e aqui você chega e fala sobre microfones, lâmpadas e ser travesti. E gatos. Né? E Exato. gatos. Então, assim, só disso aqui existir é fantástico. Mas eu vejo, exato, eu agradeço demais e nossa, principalmente porque esse local não é um lugar tão acessível assim para todas as pessoas que eu conheço e eu sei o quanto é difícil se locomover, né? Mas eu agradeço demais cada pessoa que vem conversar comigo e nossa, é só amor mesmo, gente. O Pod na Gringa é só amor. Quem acha que não é porque não veio aqui ainda. Com duas câmeras hoje. Exatamente. Uma aqui e uma aqui. E me fala uma coisa, assim, eu vejo o seu Instagram, eu recebo todos os updates, né? Eu só fico ali, né? Eu scrollo, eu gosto. Assim, perco bastante tempo no Instagram. Você tem mostrado muito sobre a noite de Berlim. As pessoas estão assustadas, Por quê? né? Porque eu me mostrava uma pessoa muito séria, mas eu sempre fui uma pessoa da noite e não mostrava esse lado, eu escondia. Oxe, né? mas mulher séria não pode ir pra noite? Pois é, mulher séria vai pra noite e a noite vai pra mulher séria também, porque a gente Exato. pega da noite, né? Então, era sempre escondido. E eu lembro quando eu morava em Israel, na Palestina, quando eu tava na Rússia, as pessoas já esperavam coisas sérias, temas, mas, gente, eu não sou o jornal. Eu estou ligada a vários Sim, jornais é que uma eu parte da sua trabalho, etc. Já escrevi pro Estado de São Paulo, o Globo, TV Globo, CBN, Haaretz, Die Taz, Deutsche Welle. Estou conectada a esses nomes? Estou, não tem jeito. Estou conectada. Mas eu também existo. Eu também quero compartilhar aquilo. Nossa, mas aquele dia foi horrível, aquela foto daquele jeito e tal. Sou eu, essa Tudo sou bem. eu também. Essa Horrível sou pra você. eu, sabe? E aí a gente tem outras questões da noite que são as bebedeiras, o porre, etc. Eu não faço, mas não tenho nada contra quem faça. Eu acho que tudo tem que ter o seu limite, né? Tudo tem suas questões. Mas o que eu gosto, sabe o que é? Pinga uns própolis na boca,
Fico feliz de manhã, gostosa, cremosa. Própolis é excelente, né? Pra saúde. Porque já tem tudo. o álcool. Já tem, né? E não deem para crianças os própolis com álcool. Existe cereal, sem álcool. Né? Então, assim, as pessoas ficam até assustadas no festival. Por exemplo, eu gosto muito de festival. Comecei a ter esse amor por festivais. As pessoas ficam, nossa, Gabi, aí? Eu falei, não, eu tô ótimo. Botando fotonas lindas no festival, né? Modelão, assim, eu gosto. Isso, não, eu adorei também o festival, que muita gente veio pro festival depois de assistir vídeo meu. Gente, o menino veio de Londres, o outro da Turquia e 5 da França que eu vi. Mas assim, eu vejo, por exemplo, que nem o Forró de Kenga, você estava fazendo um trabalho também. A Mashup, que foi recentemente, beijo pra Marie, pra Su, pra todo mundo, a galera que organiza. A Marie foi a última pessoa que veio pra cá, né, antes de você. Eita. Falar da Mashup. E o Whole Festival, que foi o festival onde a gente trabalhou. E você também desenvolveu um trabalho extremamente necessário, um dos mais necessários do festival, na minha opinião, é o seu, que é o awareness, que nada... Isso. Que é cuidar, assim, informar observar, e tudo. Eu fui voluntária também, né, porque eu não sou contra trabalhar, óbvio, a gente tem que trabalhar, né? Claro. E ali era um trabalho voluntário, porque eu gosto também, gente, pra quem ainda não fez voluntariado, é uma sensação. Isso aqui, de uma certa forma, também, o YouTube é um voluntariado nosso pro planeta, né? Exato. É uma coisa, faz bem, ainda mais quando você faz, tem uma indústria ali por trás, que é o festival, etc. Tem, mas é bom você estar fazendo por uma causa que é ligada também ao LGBT. Mas eu comecei a mostrar esse lado que é vital pra mim também, porque eu gosto das manhãs, eu adoro ver o sol despertando, acordar, ver o nascer do sol, mas eu gosto também de ver o nascer do sol, às vezes, atravessada na rua, sabe, no Hall mesmo, né, no festival. Teve um dia que eu estava lá, do lado de fora, e quando eu olhei pro lago lá, o sol estava despencando. Aquele sol rosa. Lindo, belíssimo. Eu tenho tanta foto disso, que foi do sábado pro domingo, que eu estava com o Igor, um amigo nosso, e assim, foi o melhor momento, assim, eu acho que do meu mês de julho. Maravilhoso, né? Inclusive, acho que por ele nós nos conhecemos de uma certa forma, né? Foi por causa dele, Igorina. A gente te ama. Igor no coração. E foi isso, sabe? Aquele tipo de sol nascer ali, a gente vê toda hora. Naquele bando de gente queer, sabe? Que tava super divertido, todo mundo bonito. Eu acho que as pessoas, elas têm que aprender que há divisões na vida, né? Porque eu falo de um tema sério, que eu não posso mostrar... Tem a seriedade também da noite, é uma indústria também, né? E o Forró de Kenga, por exemplo, foi um evento criado por 3, agora são 4 mulheres, e elas me chamaram para eu ser a apresentadora, a hostess do forró. E o forró, ele cresceu, assim, ele tomou proporções inesperadas, assim, de ir para outros eventos também, da quantidade de pessoas que vão, das proporções nas redes sociais. Eles são bem gigantes mesmo agora. Porque a gente é LGBT, porque muitas vezes, gente, a travesti e a trans, em inglês, funciona bem porque é T também de target, de alvo. Então a gente já é olhada e a gente já é vista. Mas muitas vezes você olha para uma pessoa e você não sabe se ela é LGBT ou não. Então nós somos um grupo LGBT, né? O Forró de Kenga. Porque às vezes bissexuais você não percebe que é bissexual. Exato. Às vezes lésbico, são as gay, mais invisibilizadas, né? Eu acho, entre todas as da sigla, né? Na minha opinião. Então... você vê, né, a pessoa às vezes também, né, a vida é mais fácil do que para uma travesti. Não tô falando que é fácil, mas é mais fácil porque a gente é um target, né, um T de target, T de alvo que já olha e eu sou o tempo inteiro, qualquer lugar que eu vou, etc, né, por mais disfarçada que eu esteja. Depois que eu resolvi ter realmente essa vida para mim, eu levei muito tempo, 30 anos, mas talvez pensando nessas consequências mesmo, já aware, né? Já sabendo disso, do que ia acontecer. A gente tá parecendo a Luciana Gimenez, você coloca um inglês no meio vamos colocar em inglês, não tem problema. A Lu vai entender. Né? Então, eu amo e vou continuar mostrando. Fiz inclusive um vídeo que eu gostei do seu comentário, porque eu fiz um vídeo mostrando à noite, mas mostrando, já que era o primeiro vídeo, eu mostrei assim a básica, né? Que é Berghain, Kit Kat, Pop Sexual, mostrei ali os bares da Warschaustrasse. Básica porque você não entrou no lugar e não mostrou que tava lá, né? Melhor não. Tem muito isso também, né? Que a gente não pode gravar também, né? Não dá pra gravar e mesmo se gravar, a rede social vai te derrubar. Então é melhor não gravar. Não tem como. Quem quiser vai ter que tentar entrar. Mas mesmo assim, nesse vídeo tem um pouquinho assim de uma festa que a gente foi, que se chama Fogo no Seu... Não pode falar, senão o vídeo cai.
Mas eu fui nessa festa e foi muito gostosa. Então, assim, eu acho que vale a pena. Essa sou eu. Eu lembro de uma amiga jornalista que eu tava indo pro Japão, acabei não indo. Ela ia me colocar em contato com a filha dela que mora lá e falou assim, olha, ela também gosta de festa igual a você. E era uma época que eu só mostrava coisa séria, assim, e eu falei, não, eu quero mostrar isso também. Quem não gosta de se divertir, gente. Tem gente que se diverte jogando cartas, tem gente que se diverte numa festa, e não quer dizer que a pessoa vai pra festa. Eu sou uma pessoa muito social, assim, eu gosto muito de conversar. Tem dia que eu quero ficar na minha, mas eu amo isso de... Outra dica aí também de morar no exterior, tá, gente? Não é sempre morar sozinho, às vezes compartilhar as casas, né? É uma forma também de conseguir morar fora e morar também numa outra cidade, caso você queira mudar. Aprender a língua, né? Aprender a cultura, né? Então, assim, inclusive um beijo pra minha, aqui se chama VG, né? Que é uma república. Uma república. A gente não tem um nome ainda em português. Diferente de república no Brasil, porque a república moram várias pessoas no mesmo quarto, e é estudantil. Aqui não, aqui todo mundo mora em república. E é bom porque é uma família, assim, né? Uma família, não é aquela... Tem o cortiço, né, de Luiz Azevedo, que são as portas, aquela coisa pendurada. Tem república assim também, tem VG assim, mas a nossa é organizada, é gostosa, é um clima bom. Precisamos de evolução, mas, né, sempre precisamos de evolução, né. Mas eu gosto muito do social, gosto dos aplicativos, gosto das festas, sabe? Eu tô muito nos aplicativos também, de paquera, de conhecer, eu conheço pessoas. Tá certo. Tem um cuidado, sabe? Tem um senso, assim, não só o senso de noção, mas de sensibilidade também, de ver quem são as pessoas que eu estou me lidando. Então, encontro muita gente, mas também, assim, pessoas que eu gosto, que eu quero compartilhar a minha conversa, a minha vida, o meu corpo. Assim foi. E assim, eu queria só saber sobre a perspectiva de uma pessoa trans, né? Você falou, e eu até dei uma notada aqui, sobre ter que se disfarçar. Isso é uma coisa que toca, né? Me tocou muito, assim. E é preciso se disfarçar, mesmo em Berlim, porque Berlim... Assim, tem uma fama de ser uma cidade muito aberta, de ser uma cidade sem preconceitos, mas a gente que mora aqui sabe que não é bem assim. Inclusive, eu fiz uma entrevista com a Felipe Cato, que veio para Berlim já com esse pensamento de que é uma cantora brasileira maravilhosa, né? Ela veio para Berlim com esse pensamento da liberdade e tudo, e viu os olhares, né? Que às vezes não é nenhuma violência física, mas é o olhar, é o riso. É outro tipo de violência. É os coleguinhas ali juntos fazendo coisas assim. É a dona de casa, é a mãe que tá ali com a criança, às vezes vira o carrinho de bebê pro outro lado, eu vou pro outro lado também, que ela virou o carrinho, pra ver que se não me ver agora, vai conhecer essa realidade de todo jeito. Vai ser o próximo ali que vai estar escrevendo pra mim no aplicativo, escondido e tudo. Então, a gente foi feita... não só para ficar em casa, dentro de casa, né? Porque muitas de nós trans têm esse problema social de ficar em casa, de ficar mais entre os amigos, quando tem amigos, né? E é muito importante essa saída de casa, e a gente tem isso ainda. Então o que eu faço? Às vezes quando eu vou na rua, por exemplo, aqui eu tô assim, eu tô com a camisa assim, amarradinha, mas aí eu coloco ela para baixo, eu fecho. Claro que eu não sou sem noção de chegar numa estação de metrô de biquíni, de pelada, não vou fazer isso, né? A gente só faz isso no Rio de Janeiro, né? Faço isso no Rio, no calor, né? Mas eu, de uma certa forma, assim, procuro usar mais calças, né? Calças que eu gosto, né? Que são mais femininas, de forma feminina, etc. Mas a gente tem que meio que dar uma disfarçadinha pra evitar ficar um pouco invisível ali, sabe? Eu não tenho como ficar invisível porque eu tenho 2 metros, e quase 2 metros de altura, né? Então, assim, as pessoas também, elas pensam 4 vezes de vir pro meu lado por causa disso também, mas não é todo mundo que tem 1,90 m quase, né? Então, infelizmente, eu não me escondo, eu não deixo de ser quem eu sou, mas... não quero que confunda isso, porque tem gente que fala assim, se você vai para uma audiência com um juiz, você vai vestir de uma forma, se você vai para um lago, você veste de outra. Não é questão de adaptação ao ambiente, não é isso, que eu poderia muito bem estar com uma saia, com outra coisa, mas eu evito, porque eu uso ainda mais abaixo ainda do que eu queria, para evitar estresse, sabe? Eu sei da adaptação de vestuário, gente, pelo amor de Deus, né? Claro que eu sei disso. Cada um usa o que né? quiser. Mas eu, infelizmente, além dessa troca que todo mundo tem que fazer,
de roupas, do ambiente que a gente está, etc., eu tenho também que... Você toma esse cuidado. Eu tenho que tomar esse cuidado da quantidade de maquiagem, da roupa, para ter um estresse a menos, sabe? Igual aqui, por exemplo, eu chegar até aqui, 1 hora mais ou menos de locomoção, eu procurei ter uma calça jeans, tava com uma outra camisa, que igual essa aqui, só troquei pra ficar bonitinho aqui pra frente de vocês, mais. Né? E mesmo assim, tive que pegar um metrô, um trem e depois um ônibus. Na troca tinham 2 mães ali com carrinho de bebê que ficou meio que olhando pra mim. Talvez o corte de cabelo também, né? Porque elas têm inveja do seu cabelo. Aqui os cabelos são mas todos... hoje tá, nossa, tá muito bonito. Olha, agradecer minha cabeleireira Iramis Ribeiro, olha, lá de Belo Horizonte. Ela cuida 1 vez, 2 vezes por ano e assim fica o cabelo. Fica bonito. Porque bonito. Eu sempre vejo você com cabelo bonito. Né, gente? Claro que isso aqui eu vou até fazer um esclarecimento, tirar também a culpa dela. Tem muitos vídeos que meu cabelo tá muito ruim, mas é porque eu sou do tipo assim, antes feia, mal maquiada, o cabelo mal colocado, mas ali existindo e feliz e sorrindo. Exatamente. E tem gente que é assim, triste, mas bem vestida. Não. Eu prefiro ser mal vestida, mal colocada, mal maquiada, mas eu estou bem, eu estou feliz comigo. Eu prefiro dessa forma, eu sou dessas. Eu gosto também disso, de a verdade que ninguém mostra no Instagram, nos vídeos. Imagina eu esperar o dia que eu vou saber perfeitamente me maquiar pra eu sair na rua, né? Eu vou aprendendo, eu tô fazendo, tem dia que eu erro maquiagem, tem dia que eu erro o cabelo e acerto a maquiagem, assim vai. Então, eu sou dessa, assim, sou super a favor, queria estar aqui, muito mais impecável. Montadérrima, claro. Linda, sabe? Eu queria estar muito, mas essa sou eu tô em evolução, eu não tenho pressa, já tive muita pressa de querer formar rápido na faculdade pra ter já, sabe, o diploma, de fazer a primeira Eucaristia, sabe? Aquelas coisas assim, vou ter que terminar o catecismo pra não sei o quê. Pra começar a crisma. e aquela pressa, eu tenho que vir pra esse país. Nossa, não, hoje eu volto muito, eu espero pra conhecer muito mais, minha lista ser maior ainda de países, mas eu volto muito para os outros lugares, viajo muito pra dentro da Alemanha. Berlim é uma viagem por si só, né? Tá difícil sair de Berlim, eu tô querendo fazer uma viagem agora, mas é um evento ali, tem outra coisa aqui, chamo pra isso, palestra, não sei mais o que. E fora que chegar até aqui onde eu moro já é uma outra viagem, né? Olha, eu estou super feliz de ter conversado sobre esses tópicos e eu quero saber se você tem alguma coisa que você queira falar, mais alguma coisa. Olha, o que eu queria dizer, gente, é que no fundo, um dos maiores motivos de eu vir aqui é encorajar vocês, né, que têm vontade também de se mover, de ter uma vida diferente. Às vezes não é morar em outro país, às vezes morar em outra rua da cidade, morar em outra cidade, outro estado. Essa experiência é super válida de se mover. Ou se você quer continuar na mesma casa, mas quer fazer um intercâmbio, quer morar por um tempo fora, no exterior, mas eu tenho filho, eu tenho isso, tenho aquilo. Sempre tem uma forma, sempre tem um jeitinho. Essa é a minha trajetória, não tem como ser de outra pessoa, porque essa sou eu, com todas as minhas... Nem precisa, né? Vibrações, sofrências e vitórias, mas é desse jeito. Espero que vocês confiram o meu canal de todo mundo. Vou fazer também os alertas pro Pod na Gringa. O canal da Gabi é de todo mundo. De todo mundo. Né? YouTube. De todo mundo. De todo mundo. E no Instagram tem Gabi de todo mundo. Agora eu tô entrando aos pouquinhos no TikTok também. Isso. De todo mundo. É sempre o mesmo nome. Sempre o mesmo nome. Então tá igual aqui, né? Pode na Gringa pra tudo. Pode na Gringa. Eu amei esse nome. Pode na Gringa. Porque a gente pode, entendeu? Pode ser feliz. Não é só podcast, chegar, mas o mundo é nosso. Exatamente. O mundo é de todo mundo e a gente pode é de tudo, todo mundo, entendeu? E a gente pode ir pra todo lugar do mundo. Exato. Também, eu agradeço demais que você veio aqui. Tô muito feliz. Também. Eu tô muito feliz ainda vocês não viram a gente lambiscando aqui, mas a gente lambiscou gostoso aqui, muito gostoso. Eu agradeço o vinho maravilhoso que você trouxe, tá? De fato é muito bom. Vinho português, muito gostoso da terra. Tem também 6 vídeos só em Portugal. São dos mais vistos, inclusive. Portugal é uma delícia, de fato. Nunca morei, mas de fato. Com nossas críticas, óbvio, mas maravilhoso. Todo lugar a gente tem, né? Dá pra criticar. Igual o Brasil também, né? Eu amo o Brasil pra caramba e toda vez que eu vou pra lá, fico super feliz. Isso. Gabi, muito obrigada. Eu vou deixar todas as redes da Gabi aqui.
né, pra vocês seguirem do Instagram, do TikTok. Vamos subir esse TikTok. E vem livro por aí também. Tem livro Segundo Deserto. Segundo Deserto. E já tem previsão? Ainda não, inclusive eu nem posso falar muito do conteúdo, mas é Segundo Deserto esse livro que tá dando um trabalhinho gostoso. Então quero ir no lançamento. Por favor. Pra ganhar um autógrafo no meu livro que eu vou comprar. Mas vai ser físico ou vai ser só e-book? Vai ser físico também. Gosto. Isso, bem igual eu. Físico, e-book, tudo. Todos os lugares. Exatamente. É física e é online. Online. Do jeito que você precisar. Gente, conectem-se com o Gabi, conectem-se com a gente. Nós estamos aqui para ajudar. Nós somos a rede de apoio que muita gente talvez não sabe, mas precisa. E se quiser, deixa um comentário, faça perguntas, a gente responde. Vai lá, segue a Gabi em todos os canais. E eu agradeço demais, mana, que você tá aqui, viu? Obrigado. Tô muito feliz mesmo. Assim, a emoção tá dentro. Eu tô segurando aqui, mas tá muito gostoso. Muito gostoso. O seu canal vai pra frente. Vida longa, pode na gringa. Vida longa, pode na gringa. Vida longa de todo mundo também. E vida longa a todo mundo. Beijo no coração de vocês. E até a próxima com muito axé. Beijão. Axé. Arrasou.